Olá pessoal do nosso Música por Paroxítona, estamos aqui novamente para homenagear um grande cantor norte-americano, um cantor que tem um nome não tão conhecido, mas com certeza ouvindo as músicas dele vocês vão se lembrar. Estou falando de Roy Orbison. Roy Orbison é um cantor lá do estado do Texas, nasceu em Venom, uma cidade lá do Texas, dia 23 de abril de 1936. Já se vão mais de 80 anos. Ele estaria completando, então, dia 23 aqui, se estivesse com a gente, 88 anos. É um cantor que foi da geração lá do Elvis Presley, inclusive foi seu amigo. O Elvis Presley tinha ele como ídolo, para vocês terem uma ideia do talento do Roy Orbison. A gente vai falar algumas curiosidades, detalhes e algumas músicas que fizeram muito sucesso. Curiosamente, os seus sucessos acabaram ocorrendo de forma mundial depois da sua morte. Já adiantando aqui, o Roy Orbison morreu no dia 6 de dezembro de 1988 de um ataque cardíaco aos 52 anos de idade. A partir daí, as músicas dele acabou ficando muito conhecida, disso que a gente vai falar, apesar dele ser um cantor lá do início, do final da década de 50, década de 60 e início da década de 70. Então vamos lá falar um pouquinho do Roy, esse magnífico cantor. Roy Orbison começou lá aos 6 anos de idade, ganhou uma guitarra do pai dele, e aí ele não parou mais. Aos 10 ele já fazia parte dos concursos lá no Texas de cantor, e ele sempre acabava levando, tem uma voz aí maravilhosa. O Elvis considerava ele um dos melhores cantores do mundo, o que não era pouca coisa. Daí, aos 20 anos de idade, o Roy Orbison acabou sendo sondado lá por algumas gravadoras, a mesma gravadora lá do Elvis Presley, do Jerry Lee Lewis, que também era um cantor da época do rock and roll, que quando começou lá o rockabilly, e aí ele gravou a música Ooby Dooby. Ooby Dooby é uma música que foi gravada por vários cantores depois de rock, o Chuck Berry, tanta gente gravou, o Creedence Clearwater Revival gravou na década de 70 Ooby Dooby, e lá em 1956, então, o Roy Orbison gravou Ooby Dooby e fez muito sucesso. O Orbison tinha uma característica, ele usava assim um cabelo grande, um topete, usava um óculos escuro e tal, e tinha muito aquela característica da música dos anos 60. Óculos escuros ele usava porque ele tinha um astigmatismo violento lá, e ele acabava usando e acabou fazendo um tipo lá. No início muita gente achava que ele era cego, mas na verdade não era. Então vocês daqui a pouco vão se lembrar aí do Roy Orbison. Ele era muito tímido, mas acabava sempre mostrando sua grande performance no palco, através da sua voz. E aí, em 1961, 60 na verdade, ele fez uma música, curiosamente, Only the Lonely. Ele fez essa música e levou para o Elvis Presley, que na época era seu amigo, levou para o Elvis gravar. Acabou tomando lá um famoso chá de cadeira lá, ficou esperando o dia todo o Elvis trocava o dia pela noite, aquela coisa dos shows, daquela vida doida dele lá. E ele acabou vindo embora com a música, dele falou, eu mesmo vou gravar essa música. No ano seguinte, 61, ele gravou essa música e fez um enorme sucesso, por sorte dele e por azar do Elvis, no caso, uma música muito legal, de 61, Only the Lonely. Eu vou deixar aí na descrição essas interpretações. Normalmente essa interpretação dele eu tenho lá do início da carreira, na década de 60, e depois tem algumas exibições dele na década de 80. O Roy era muito aplaudido e era muito, por ser amigo do Elvis Presley, depois ele se tornou amigo também dos meninos lá do Liverpool, os Beatles. E no primeiro disco, por exemplo, dos Beatles, o Please Me,
era uma homenagem lá que os Beatles faziam lá, o Roy, eles eram super fã do Roy, ele e o Elvis. Então, para você cantar e ter como seu ídolo desses dois aí, do grupo lá, dos Beatles e do Elvis, não era pouca coisa. Voltando então a falar dele, aí em 61, ele gravou uma música que ele fez chamada-se Crying. Foi gravada em 61, teve grande sucesso. E essa música é conhecida aqui do grande público do Brasil em 78. Foi gravado pelo Don McLean. Eu vou deixar na descrição aí as duas versões, vocês vão poder lembrar. Cry, uma música lindíssima também, do Roy. Depois tem In Dreams, que é o nome do disco também dele, de 1963, que também é o nome de uma música que fez grande sucesso. Essa música depois ela entrou numa trilha sonora de filme. Abrindo um parênteses aqui, depois da morte do Roy, muita música acabou indo para as trilhas sonoras da década de 80, 90, e aí a música dele ficou muito conhecida. Infelizmente ele acabou não vendo toda essa fama da música dele dentro aí dos cinemas. Essa música em particular, In Dreams, entrou para a trilha sonora do filme Veludo Azul, de 1986. Aí ele acabou ainda vendo, ele morreu em 88, acabou vendo, mas outros filmes depois, que daqui a pouco vocês vão ver, ele acabou não vendo esse sucesso. Depois, You Got It. You Got It é também um grande sucesso, também muita gente conhece, vai ouvir, vai lembrar, sempre toca na FM, é uma música bem anos 60, assim. Mas ele gravou lá no Mystery Girl, de 1988, fez um enorme sucesso, o You Got It. Vocês vão lembrar. Pois eu tenho aqui A Love So Beautiful, também é uma música também muito legal, que ele, na verdade, é uma música, mas chamou-se um disco. Foi dado o nome a um disco póstumo depois ao Roy, depois de 88, com esse título. E essa música fez parte da trilha sonora do filme de 1993, o filme Proposta Indecente. O filme é até bastante polêmico, fez bastante sucesso na década de 90, com a Demi Moore e o Robert Redford. Então, essa música fazia parte da trilha Proposta Indecente, I Love So Beautiful. O maior sucesso, indiscutivelmente, do Roy Orbison é uma música muito conhecida. Acho que todo mundo que curte música conhece essa música, conhece essa canção que tocou muito. The Pretty Woman. Essa música foi tema do filme lá de 1990, Uma Linda Mulher. Todo mundo acho que se lembra, com a Julia Roberts e o Richard Gere. Acho que todo mundo vai se lembrar desse filme e lembra da música de Pretty Woman, Roy Orbison. Eles pegaram essa música lá do início da década de 60. Na verdade, essa música fez muito sucesso em 1964 e vendeu mais de 7 milhões de álbuns na época, fez muito sucesso. Daí o pessoal resgatou essa música The Pretty Woman. Vou deixar também aí, essa não tem como não conhecer. Quem conhece música, gosta de música, vai se lembrar dessa música do Roy Orbison. Incrível essa música. Como eu disse, o Roy Orbison também era muito amigo do pessoal dos Beatles. E aí ele tinha uma amizade aí ferrenha com o George Harrison. Em 1988, o George convidou ele e mais alguns amigos e montaram uma banda. Sabe aquela coisa de se reunir, vamos montar uma banda, vamos fazer uma brincadeira para se divertir. E aí essa banda, na verdade, se chamava The Traveling Wilburys. Uma banda bem legal de rock, é um rock assim, bem início mesmo, tem um pouco de blues, tem um pouco de música lá do começo, lá do rock and roll da década de 60, um pouco do estilo aí do Roy Orbison. O George também era dessa escola também, de guitarra, de tudo, e aí acabou convidando o Roy Orbison, o Jeff Lynne, que é o vocalista aí do Electric Light Orchestra, o Tom Petty, que também já faleceu, mas também um excelente guitarrista, e a lenda Bob Dylan. E aí eles acabaram formando aí essa banda
Essa banda durou de 88 até 90. Quando ele começou, gravou o primeiro disco já na banda. O Roy Orbison acabou falecendo lá no final do ano de 88, e aí a banda ficou aí meio manca. Aí eles lançaram mais um disco, mas daí já estava sem o Roy, acabou perdendo um pouco a graça e a banda não foi pra frente. Eles cantavam, o George cantava, o Jeff Lynne, todos eles cantavam, mas quando o Roy cantava, arrebatava, né? Ele era sempre o escolhido para cantar nas apresentações, um cara assim. E aqui eu deixei uma música onde o Roy canta e esse pessoal, essa trupe aí de gênios da música, tocam para ele, Not Alone Anymore. Uma música também bem legal aí já na banda The Traveling Wilburys. Muito legal essa banda. Quem puder procurar aí essa banda para ouvir ou comprar ver nos streaming, é muito legal essa banda aí. Infelizmente, o Roy Orbison ele teve uma vida bastante conturbada com relação à família, alguns problemas sérios, umas tragédias. A primeira tragédia aconteceu com ele lá em 1968. A esposa dele faleceu, caiu de uma moto aí e acabou falecendo, a Claudette. Acabou falecendo num acidente de moto. Ele teve 3 filhos com ela. 2 anos depois, em 1970, ocorreu um incêndio lá na casa dele e os dois e 3 filhos deles também morreram no incêndio. Uma tragédia assim incrível, abalou muito o Roy Orbison e não era para menos. E depois, um ano depois, ele casou com a Barbara, teve mais 2 filhos e então teve uma vida bastante complicada. Em 79 ele teve uns problemas de coração, teve que fazer uma cirurgia. E a carreira dele foi muito perturbada e conturbada, na verdade, e aí ele acabou tendo uma carreira assim bastante problemática, o que já era de se esperar pela situação. O Roy acabou, como disse, falecendo em 88, e aí a sua música foi divulgada, todo mundo passou a conhecer, muita gente gravou, muitas bandas de rock, muita gente mesmo gravou as músicas do Roy. Eu vou deixar aí na descrição todas essas músicas que eu citei aqui para vocês terem uma ideia do que foi aqui a vida desse grande guitarrista, cantor assim, um exímio cantor, foi considerado um dos melhores cantores, está entre os 20, 30 cantores, melhores cantores do século XX. Então, fica aqui essa postagem, essa homenagem ao Roy Orbison. Vamos ouvir novamente aí alguns desses sucessos. Muita gente vai se lembrar aí das músicas e dessa voz dele inconfundível. E curtam aí a descrição essas músicas, esse sucesso dos anos 60. Esse cara incrível que é o Roy. Um grande abraço a todos e até a próxima postagem.